Isaías capítulo 26, versículo 8. Isaías 26, versículo 8. Isaías tem me perseguido durante esses últimos dias. Há 2 semanas atrás eu preguei uma mensagem aqui no culto à noite, e tudo vem de Deus, sobre Isaías, no livro de Isaías 28. Eu fiz um atendimento com o pastor Paulo quinta-feira, o pastor Carlos, desculpa. Abrimos Isaías. E aí eu saí com aquele texto lá, falando para todo mundo. Fui ver alguns irmãos, olha esse texto, olha Deus falando aqui, porque é assim que Deus fala. Olha Deus falando. E falei daquele texto tão atual, né, pastor? Tão atual, para Deus gritando nos nossos ouvidos. Aí ontem eu fiz um atendimento com a minha esposa, e aí a Bíblia já estava aberta meio ali, eu só folheei Isaías. Aí eu fui para casa e voltei para escrever a mensagem. Falei, Deus, me dá um texto. É Isaías. E lá vamos nós de Isaías de novo. Amém? Isaías 26, versículo 8. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua fama, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Senhor nosso Deus, nos prostramos diante da tua palavra. Em meio a tantas limitações que nós temos, nos prostramos diante dela. Em meio a tantos desafios, em meio a tantas notícias, nos prostramos diante da tua palavra. Deus, eu confesso, nós estamos chegando no fim do ano de 2022, e eu confesso que eu achava que esse ano seria mais fácil. Depois de 2020, 2021, nós achávamos que 2022 seria mais tranquilo. E não é isso, Pai, parece que nós vemos. Há uma guerra que não cessa entre a Rússia e a Ucrânia. Parece que ninguém pode fazer nada. Há as ameaças entre as Coreias. De 2019 a 2022, Israel já teve a sua 5ª eleição. O mundo parece desgovernado. Os nossos países vizinhos, em meio a tantas assolações, em meio a tantas necessidades. O Brasil vivendo este furacão, Pai. Onde o povo quer sinceridade, onde o povo quer simplicidade, onde o povo quer transparência. Onde aquilo que começou não termina, Pai. Onde o povo clama, o povo ora, o povo marcha, o povo grita. E assim ainda há as enfermidades, as tragédias naturais, os problemas físicos, emocionais, que invadem lares, bairros, famílias, escolas num todo. Crianças num todo, tendo crises de ansiedade num todo, não é uma pessoa, grupos de pessoas ao mesmo tempo, sofrendo e sofrendo. Nós precisamos muito do Senhor. Olha para este planeta Terra que criaste, ó Deus. E em meio às misérias do homem, visita-nos com a riqueza da tua graça. Visita-nos, ó Deus, com a riqueza da tua bondade, com o teu amor que é insondável. Visita cada nação, cada povo. Visita-nos, Pai. E estabeleça o teu querer e a tua vontade. E nos prepare os nossos corações para estarmos sempre firmados no Senhor, independente das circunstâncias. Pois é no Senhor, no teu nome e na tua fama, que está o desejo da nossa alma, Pai. Fale conosco mais uma vez em Cristo Jesus. Amém. Existe uma conferência que acontece uma vez por ano em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, promovida pelo pastor Louis Giglio, chamado Passion. É uma conferência assim que, se você tiver a oportunidade de ir um dia, vale a pena. De 2023 já está com inscrições abertas, vai acontecer em Dallas e na Geórgia também. E ali é uma conferência de louvor, de adoração e de muita palavra, onde o pastor Louis Giglio faz questão de levar muita gente boa para pregar.
Se você gosta de ouvir muito o pastor John Piper como eu, quando você clica lá, pastor John Piper legendado, a maioria das mensagens dele é pregando nessa conferência chamada Passion. No próximo ano vai estar o pastor David Platt, que é um cara que vale a pena ouvir, você digitar lá e ouvir o que tem dele. E essa conferência que acontece desde o ano de 1995, onde reúne milhares de estudantes e líderes, essa conferência traz uma mensagem. Qual é a mensagem desde 1995 até hoje, ou até o ano de 2023, se o Senhor permitir? Levar líderes e estudantes para viverem para aquilo que realmente importa. Essa é a grande mensagem desde 95 desta conferência. Levar líderes e estudantes para viverem para aquilo que realmente importa. E eles trazem a resposta do que é que importa. E eles dizem, para nós, o que mais importa é o nome e a fama de Jesus. Este é o desejo dessa conferência. Levar as pessoas para viverem para o nome e a fama de Jesus. E o grande texto que serve de rocha para essa conferência desde 1995 é este texto que nós acabamos de ler. De Isaías, capítulo 26, versículo 8. Assim tem sido durante esses 27 para 28 anos de conferência. Agora, quando eu estava lendo o texto e lendo da conferência, pesquisando, me vem a pergunta: por que é que nós precisamos de conferências, cultos, atrás de cultos, dia após dia, mensagens, para nos fazer lembrar o grande propósito e paixão da nossa vida? Por que é que o Passion, desde 1995, precisa ficar trazendo a mesma mensagem ao coração do povo? Porque as gerações mudam, ok? Pode ser. Mas a minha pergunta para nós aqui, igreja, por que é que há 40 anos nós também, como pregadores da palavra, nós também como cristãos precisamos trazer isso à nossa memória? Por que é que nós precisamos sempre estar trazendo à mente o grande propósito e a paixão da nossa vida? A resposta que eu consigo encontrar é que ter Cristo como a grande paixão da nossa vida, como o grande desejo da nossa alma, não é natural. Não é algo que flui naturalmente. Como diz o pastor Jonas Madureira, ele diz assim: os pássaros louvam ao Senhor por instinto. Naturalmente, eles louvam ao Senhor, porque eles sabem que foram criados para o louvor de Deus. Nós, homens, só podemos louvar ao Senhor por pura graça, porque naturalmente nós não expressamos louvor e adoração verdadeira ao Senhor. Então nós precisamos de graça atrás de graça, mensagens atrás de mensagens, exortações, palavra, muita oração, humildade, para que a gente possa ser abraçado e impulsionado pela graça, porque a nossa grande tendência é de servir o nosso próprio eu. O que é natural do ser humano é abraçar os ídolos da carne, do mundo, dos desejos, e não abraçar Cristo e uma cruz. Porque eu estou aqui pregando essa mensagem ao meu e ao seu coração? Porque eu sei que mesmo sendo salvo, nascido de novo, há uma luta diária em nós. Uma luta diária do meu instinto natural, do pecado que habita neste corpo, lutando contra o meu instinto espiritual, aquilo que eu recebi de Deus. Um novo homem, um novo coração, uma nova vida, uma nova ideia, novos pensamentos, novas atitudes. E agora eu preciso fazer morrer o velho homem. O duro é que quando eu faço morrer esse velho homem, todo dia ele ressuscita. Ele não morre de uma vez por todas. Ele ressuscita. E aí eu preciso, como Paulo, fazer morrer todas as paixões. Paulo está falando para crente. Paulo está falando para um povo habilitado, para um povo salvo. Paulo, essa é a teologia de Paulo. Vocês que já foram salvos, vocês não possuem mais o fermento, mas tira o fermento. Essa é a mensagem, porque este homem, com seu instinto natural, tende a ressuscitar todos os dias. Essa é a grande questão da vida.
Desde o início o homem olhou para o Senhor e o comparou com o Deus da sua vida, com o seu coração. E enganado por uma mensagem, pela mensagem do inferno, pela mensagem do diabo, o homem se entregou aos seus juízos e abandonou os mandamentos do Senhor. É assim desde o início, desde o Éden. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, você precisa ver isso comigo. Você conhece, mas vamos testemunhar mais uma vez. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse. A mensagem de Satanás é sempre querendo distorcer a palavra de Deus. Ele não tem uma nova mensagem, ele quer sempre distorcer a palavra de Deus. Ele fez a mesma coisa com Jesus na tentação. Não está escrito, não está escrito, sempre distorcendo. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Não era para comer nem tocar, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, vai distorcer, é certo que não morrereis. O Senhor não está falando nada disso. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus. Este foi sempre o desejo do coração do homem, desde essa queda, ser como Deus. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher tomada pela mensagem, já pelo eu gritando, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o quê? Entendimento, para ser como Deus. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E desde esse dia, tudo que existe de desordem no planeta Terra, na criação num todo, é por causa desse pecado. Tudo. Todo mal que você pode pensar é por causa desse pecado. Tudo que é corrupto, tudo que é injusto, toda tragédia, toda desigualdade se dá devido a esse pecado do homem de querer ser como Deus. Eu vou ser como Deus, pensou Eva. Eu vou ter entendimento do bem e do mal. A árvore já é bonita, o fruto parece ser desejável. Vou comer. E deu também ao seu marido. E quando a mulher, junto com o seu marido, pecam contra o Senhor, eles transferem essa naturalidade deformada para mim e para você. É por isso que o salmista Davi diz, em pecado concebeu minha mãe. Porque nós recebemos agora essa deformação do pecado. E aquilo que é natural de Adão e Eva, pecar, ser como Deus, foi transferido para nós também. O homem sabe das suas limitações. O homem sabe que precisa de um ser superior a ele, para ajudar nas suas questões da vida. Mas ao mesmo tempo o homem quer ser o seu Deus. Ou o homem quer se dobrar diante de um Deus que lhe seja favorável. E todas as vezes que você quer se dobrar diante de um Deus que lhe é favorável, você não está falando para o Deus que ele é o seu Deus. Você está dizendo para si mesmo que você é o seu Deus. Porque você só se dobra diante de quem você quer. Então você é Deus. Ou pensa que é Deus. Desde esse dia o homem começou a gritar por Deus. Em palavras, em atitudes. Nós não te queremos. Nós não te queremos, Deus. Nós preferimos a injustiça. Nós preferimos o prazer transitório do pecado. Nós desejamos satisfazer o desejo da carne. E com isso a iniquidade foi aumentando, o pecado foi se tornando cada vez maior, foi se alastrando, tomando conta de um todo. Adão come do fruto, Caim já assassina seu irmão. Caim tem um filho chamado Lameque, de Gênesis capítulo 4, versículo 23. É o primeiro a ter 2 esposas, bigamia, já corrompe tudo. E olha que diz, a perversidade tomou o coração deste homem, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me vós mulheres, ouvi-me vós mulheres de Lameque,
Escutai o que passa a dizer-vos: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Começa a matar por vingança, começa a matar por pouca coisa. E o teólogo D.A. Carson diz assim: em pouco tempo depois de constituída a sociedade, ela já estava se esfalecendo e pronta para o juízo. Em pouco tempo, aquela sociedade já estava corrompida e pronta para o juízo. E essas coisas duram até os dias de hoje. Foi assim com o povo de Deus. Deus constitui para si um povo. Olha o que Deus faz. Deus já condena o povo no dilúvio, o povo pervertido. Vou ter que acabar com todo mundo. Noé, faz uma arca. Salva a sua família. Convida o povo para o arrependimento. Ninguém entra na arca. Eles preferem o quê? O Deus da sua vida. Eles preferem o quê? A prostituição, a idolatria, os ídolos. Viveram com os demônios. Isso que eles preferem. Ninguém entra na arca. Apenas Moisés e a sua casa. E Deus tem que destruir o povo. Deus confunde o povo na Torre de Babel. Estão falando a mesma língua. E o que é que eles querem? Queremos ser famosos. Queremos ser deuses. Vamos construir uma torre, nós vamos chegar no céu. E Deus vem e precisa confundir a língua. Deus chama Abraão para fazer dele um novo povo. E dar a esse povo uma terra abençoada e frutífera. E assim Deus faz. De Abraão vem Isaac. De Isaac, Jacó. De Jacó, os seus 12 filhos, para cumprir a promessa do Senhor de levantar um povo numeroso como as estrelas no céu. Deus leva esse povo para o Egito para a preservação. O povo se torna escravo. Deus tira esse povo da escravidão. E eles já se corrompem no deserto. Em curto espaço de tempo, eles se rebelam contra o Senhor. Deus os faz perecer, aquela geração toda no deserto. 40 anos vocês vão ficar aí. Mas eles chegam, os filhos chegam, tomam posse da terra, junto com Josué e Caleb. E depois que eles estão na terra, vê Deus fazendo tudo. Maná, rocha que seguia, coluna de fogo, nuvem, por aí vai, codornizes. Eles chegam na terra, o Senhor destruindo os exércitos. Olha o que diz Jeremias capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Eles estão na terra já. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem. O que eu fiz? É Deus falando: o que eu fiz? O que é que eu fiz? Onde é que eu errei com vocês? Que injustiça há em mim? Seus pais me abandonaram. E me abandonaram por quê? Por nada. Porque não pastoreaste o rebanho de acordo com a verdade de Deus, mas pastoreiam de acordo com os seus desejos. São negligentes, são pastores preguiçosos e não servem alimentos adequados ao rebanho, agindo de má fé. Ah, pastores, por que vocês cometeram abuso de poder só porque possuem um título, sendo que o título de pastor só lhe faz mais servo do que todos? Ah, pastores, por quê? Porque vocês estão agindo assim, ensinando o povo erradamente, sabendo que no dia de acertar contas, pastores, o juízo vai ser diferente para vocês. Porque vocês não ensinam o povo a interpretar corretamente as escrituras. Porque é que o povo precisa ter medo de um pastor, em vez de respeitar como um homem de Deus, íntegro, verdadeiro, que conhece bem a palavra. Porque se um pastor falha nessa missão de pastorear bem o rebanho através das escrituras, ele deveria procurar outra coisa, porque nem digno de ser chamado pastor ele é. Ó, profetas, vocês trocaram Deus verdadeiro por Baal. Profetas, vocês trocaram por um ídolo, por uma imagem que precisa ser carregada. Se eu tenho um Deus que eu preciso carregar Ele, como é que esse Deus pode me sustentar? Mas os profetas se corromperam, deram de ombros para o estado espiritual do povo, e ao invés de trazer Deus ao povo, levaram o povo para Baal. Mas não para por aqui. Jeremias capítulo 2, versículo 11.
Olha o que diz as Escrituras. Ao Senhor conversando com esse povo. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Vocês acharam falta em mim? Eu fui injusto com vocês, eu caminhei com vocês, eu abri as portas para vocês, conduzi vocês a uma terra próspera, frutífera. Será possível trocar o Senhor por nada? Será isso possível? Trocar o Deus Criador dos céus e da terra por nada? Sim. Sim. Eva e Adão fizeram isso. Esse povo também. Deus está fazendo essa indagação devido à loucura que tomou a consciência do homem, do ser humano corrompido. E agora no versículo 12 de Jeremias capítulo 2, o Senhor vai chamar os céus por testemunha. Os céus que proclamam a glória de Deus. Os céus que diante do juízo de Cristo, eles vão se enrolar como um pergaminho. O Senhor chama os céus por testemunha agora e diz: espantai-vos disto, ó céus. Fiquem espantados, céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, abismados, diz o Senhor. Olha só, céus, vocês vão se espantar, ficar horrorizados. Veja, céus, os males que esse povo irá cometer. Visto que não parece ser o bastante que já fizeram, vejam só Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, sujas, barrentas, cheias de fendas, que não retêm as águas. É Deus falando: veja, céus, este povo está cometendo mais 2 males. Eles me abandonaram, eles me deixaram. Qual foi a injustiça que cometi? Será que as promessas, as bênçãos não foram suficientes? Será que a minha presença é desprezível? Que eles preferem os ídolos que não são nada, além deste mal, céus, de me abandonarem. Eles trocaram os mananciais de águas vivas. Eles preferiram trabalhar, cavar cisternas e beberem águas sujas, ao invés de se deleitarem nas fontes de águas vivas. E eles gritaram para o Senhor: nós não te queremos, Deus. Nós não te queremos. Eu não quero. Nós não te queremos. A gente prefere água suja do que as suas águas cristalinas. A gente prefere os ídolos do que a sua presença, Deus. A gente não te quer. Eva fez isso. Junto com Adão, eles gritaram: nós não te queremos, Deus. Davi trocou o Senhor por uma mulher bela e nua, adulterou com ela, trazendo ruínas para o seu reino. Sansão trocou o Senhor, a bênção do Senhor, por uma prostituta. São homens gritando durante toda a história: nós não te queremos. O jovem rico diz para o Senhor: Jesus, não dá para te servir. Eu prefiro as riquezas. Eu não te quero, Jesus, eu prefiro o dinheiro. Os homens e mulheres de Romanos 1 trocaram o Senhor. Tudo aquilo que proclama a glória do Senhor pelos prazeres da luxúria, da carne, do prazer sexual, deitando homem com homem, mulher com mulher. E isso é pecado contra Deus. E o Senhor está dizendo: eu sou justo. E os homens gritando: nós não te queremos justo. Eu sou o único que pode abençoar. Eu sou aquele que pode fartar vocês de bens. Não queremos. Eu sou capaz de lhe oferecer águas limpas. Na verdade, eu sou fonte de águas vivas. Não te queremos. Eu os livro do mal, eu o guardo no dia da calamidade. Eu venço os exércitos inimigos. Eu luto por vocês. Eu quero esconder vocês como a galinha esconde os seus filhotes. Nós não te queremos. A gente prefere matar os profetas. Eu sou Deus. Não te queremos. O que o ser humano se tornou.
O homem tomou essa escolha de abandonar o Senhor por causa do seu próprio pecado. O homem tomou tal decisão por causa da falsa mensagem de Satanás. E assim acontece até o dia de hoje. E vai continuar acontecendo, infelizmente, de acordo com as profecias bíblicas. Os homens continuam atrás dos seus ídolos, seja o seu eu, ou seja alguém. Os homens continuam seguindo homens como Deus. Estão gritando a Deus: Deus, eu não confio em Ti, eu confio nos homens. Os homens continuam trocando a glória de Deus por coisas sem vida. Os homens não possuem prazer em Deus, nos meios de graça que o Senhor deixou. Eles não possuem prazer na oração. Por isso as nossas reuniões de oração são vazias. Mais vazias do que os shows. Os homens não possuem um prazer nas escrituras, como possuem em um jogo, em um esporte, em um hobby ou em uma outra pessoa. Os homens não possuem prazer em estar na adoração coletiva dos santos. Eles vêm à igreja por obrigação. Parece que vem bater o ponto. Bati o ponto, vou receber uma bênção na semana. E se Jesus voltar, eu subo. Mas não tem prazer em Deus. E Deus sabe que quando você vem aqui apenas para bater um ponto, você está gritando: eu não te quero, Deus. Os homens preferem o desejo da carne. Eles não se convertem. Preferem os prazeres sexuais num relacionamento fora do casamento. Preferem a prostituição no namoro. Preferem a rebeldia contra os pais. Preferem a mentira do que a verdade. Estão trocando fontes de águas vivas por cisternas barrentas. Os homens assim vivem abandonando o Senhor e o trocando devido à falha dos sacerdotes, dos profetas e dos pastores também. Veja Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15. A igreja de Pérgamo: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas. Isso aqui já é uma igreja primitiva, aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo: por que é que vocês, igreja, preferem satisfazer o desejo do ego? Por que é que vocês preferem a mensagem que fala mais do homem e menos de Deus? Por que é que vocês gostam dessas coisas ao ponto de suportar a doutrina de Balaão, homem que queria destruir o povo de Deus por recompensas materiais? Vocês se entregam tanto, igreja de Pérgamo, que a doutrina dos nicolaítas está aí também. Vocês se dobram diante da perversidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Igreja de Tiatira: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Ela se declara, mas não é. Não somente ensina, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Igreja de Tiatira: tem uma mulher falando que é profetiza e não é. Está pervertendo o coração dos homens e mulheres. E como os homens já gostam, porque possuem seus deuses do coração, eles estão se prostituindo, se profanando diante dos ídolos, trocando o Senhor por águas sujas. E assim a igreja no mundo vai se corrompendo. O profano achando que é santo. E a intenção do coração do homem continua desde o Éden. Você se dobra diante daquilo que ama e adora. Conclusão: há uma esperança. Há uma esperança. Mesmo você gritando: eu não te quero, Deus. Mesmo você trocando ele por nada. Ele olhou para a terra e não viu um justo. Nenhum sequer. Ninguém com a capacidade de buscá-lo, de conhecê-lo. E mesmo assim, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo você dizendo: eu não quero, Deus está dizendo: mas eu te quero.
Eu te troco, mas eu não lhe troco. E Ele enviou o seu Filho, Deus encarnado, para morrer por essa ignorância nossa, por esse pecado, por essa falsa mensagem de Satanás, e veio trazer a mensagem do reino, de perdão, de graça, de salvação e arrependimento na cruz. E agora a mensagem é: arrependa-se. Arrependa-se. A mesma mensagem para o povo de Israel: arrependa-se, senão eu irei trazer juízo. É a mensagem para a igreja de Pérgamo, de Tiatira, para nós hoje, para a igreja do mundo no todo: arrependam-se. Eu vou dar um novo nome para vocês. Arrependam-se, vocês vão sentar comigo na mesa. Arrependam-se e eu vou dar uma vestidura branca para vocês. Arrependam-se e vocês vão ser colunas do meu santuário. Arrependam-se. Arrependam-se. O arrepender é se converter e tomar Cristo para ser a sua vida. É abandonar o pecado, é pedir para ser cheio do Espírito Santo, é lutar contra a carne. Eu todos os dias, quando dobro os meus joelhos, as minhas primeiras palavras ao Senhor: Deus, perdoa os meus pecados. Muitas vezes eu nem lembro dos pecados que cometi, mas eu sei que sou pecador, e eu falo: Deus, perdoa os meus pecados. No meu devocional está lá eu, nas minhas primeiras palavras: Deus, perdoa os meus pecados. E isso não é ser fariseu, isso não é querer fazer da palavra, da oração, palavras repetitivas. Não, não é isso. Eu sei da minha miséria, e eu sei quem é o meu Deus. Nós acabamos de cantar: Tu és majestade. E eu sei que o Senhor tem motivos de sobra para aniquilar a minha vida, mesmo eu dormindo. E eu grito: Senhor, me perdoa. Crente pede perdão a Deus, cristão se arrepende. Hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de ser diferente, hoje é dia de se converter mais uma vez e deixar Isaías 26, versículo 8 se cumprir na sua vida. Hoje é dia, meu irmão, de ser um marido diferente, uma esposa diferente, um crente diferente. Quantas vezes você está ouvindo mensagem, conferências, mensagem atrás de mensagem, e você não muda? É hoje, meu irmão. Arrependa-se. Você que não orava, vai orar. Você que não lia a Bíblia, você vai começar a ler a Bíblia. Pastora, eu não entendo. Vai lendo mesmo assim, vai pedindo ao Espírito Santo. Ele há de te ensinar toda a verdade. Você que vem na igreja por obrigação, você vai vir à igreja por prazer agora. Por prazer, querer louvar, adorar, ofertar, ouvir a mensagem. Hoje é dia de se arrepender, de mudar o coração. Nós não queremos águas sujas, nós queremos águas vivas. Ao se converter, você terá prazer na justiça de Deus, terá prazer nos decretos de Deus, terá prazer na palavra de Deus, nas correções de Deus, até as chibatadas de Deus você vai gostar. Porque Deus corrige quem ama. Você terá prazer em Deus e na pessoa dele. Isaías 26, 8, por favor, coloque aí. Através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. O meu prazer, Senhor, está em ti. E eu só conheço a ti através dos teus juízos. Então, através dos teus juízos, Senhor, nós te esperamos. É o Senhor que eu quero em primeiro lugar. É a presença dEle que nós desejamos em primeiro lugar. É viver com Ele que nós queremos em primeiro lugar. É fazer morrer o Oswaldo Júnior para que Cristo venha viver em mim todos os dias. Porque eu vou passar uma eternidade para conhecer o Senhor. E se eu não tenho prazer no Senhor nessa vida, não vou ter prazer no Senhor na eternidade. Então eu vou ter que ir para o inferno. Então eu quero ter prazer nessa vida para continuar contemplando a beleza, a glória, a majestade, o senhorio, as benevolências, a eternidade do meu Deus. Em ti esperamos. No teu nome, na tua memória, na tua fama está o desejo da nossa alma. Os ídolos não podem roubar a nossa alma. O próprio eu não pode roubar a nossa alma. Os prazeres do mundo não podem roubar a nossa própria alma. As coisas do mundo não podem roubar a nossa alma. O dinheiro não pode roubar a nossa alma. Nada pode roubar a nossa alma. Porque o meu prazer, o desejo da minha alma é a tua fama.
é quem o Senhor é aquilo que podes fazer. Não há nada e ninguém que se compara ao Senhor. É por isso que Jesus disse em Mateus 10:37: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele tem que ser o primeiro em tudo, irmãos. Senão você vai transformar o marido, a mulher, os filhos em ídolos, em deuses. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, vai perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, vai achá-la. Ao ter prazer no Senhor que está ligado aos teus juízos, a tua palavra, automaticamente você terá prazer na fama dele, na memória dele. E assim o Senhor será a grande paixão da sua vida. Esse era o tema da minha mensagem, eu esqueci de falar. O desejo da sua alma é o Senhor, a sua palavra e a sua fama. Jesus morreu por ti. Ele veio estabelecer uma nova aliança no seu sangue. Ele vai voltar para te buscar. Por favor, não o abandone. Não o troque por águas sujas. Não desmereça no tratamento. O pastor John Piper diz assim: passar um tempo com uma pessoa por obrigação é desmerecê-la, mas passar tempo com uma pessoa por vontade própria é honrá-lo. E é assim que nós devemos viver, como fruto do nosso arrependimento e como entendimento da grandeza do nosso Deus, de quem Ele é e do que Ele fez para que houvesse para nós a oportunidade de arrependimento. Porque nós só podemos arrepender porque Deus provocou em nós o arrependimento, porque nós tínhamos o instinto natural do pecado e por nós mesmos nós não poderíamos nos arrepender. Foi Cristo que providenciou tudo, tudo, até a vontade de arrepender é Ele quem traz. Precisamos amá-lo, honrá-lo e fazer disso a nossa vida. Como é que nós vivemos então? Isaías 26:9. E eu encerro. Depois do 8:9 diz assim: com a minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Eu vivo para Deus e para mostrar ao mundo a beleza desse Deus. Como é que eu mostro ao mundo a beleza de Deus? Por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu conheço, por aquilo que me foi dado. Então que conferências como o Passion, mensagens verdadeiras, continuem nos instruindo. Qual é o nosso grande propósito? Viver para Deus, ter prazer em Deus e mostrar a todos os moradores do mundo quem Ele é. Ele é o justo juiz de toda a terra, que chama os homens ao arrependimento. Viver para Deus é abandonar o nosso pecado. O Deus chamado eu é dizer não para as falsas mensagens que duram desde o Éden e procedem da boca de Satanás, que hoje não usa mais serpentes, mas homens. Diga não para essa mensagem do inferno. E por favor, não abandone o Senhor. Não o troque por cisternas sujas, porque o seu Deus, Ele é fonte de águas vivas. Que o Senhor te abençoe.